Queridos, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor, revela a tua voz para a gente, que eu não seja um preletor, mas que pela tua misericórdia eu consiga ser apenas um canal. Mas o Senhor fale com os teus filhos, estão aqui para te ouvir. E o Senhor precisa dar direcionamento para a gente, que nós estamos precisando. Que o Senhor fale com eles. Que eu desapareça agora e apareça a tua voz. No nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós sabemos o contexto aqui. João está na ilha de Pátimos, onde tem uma revelação. Provavelmente ele está lá acusado pelo governador da Ásia de subversão. E o motivo é porque ele anunciava o evangelho. O motivo é simples: anunciou o evangelho, você é um subversivo. A pergunta que eu queria fazer para você é se nós estamos distantes disto nos nossos dias. A pergunta para você é se nós estamos distantes de sermos considerados subversivos por simplesmente anunciarmos as verdades que a Bíblia diz. E agora eu não estou preocupado com a sua opinião, não. E nem com a minha. E nem com teólogo nenhum. Eu estou preocupado com a essência. A pergunta é se nós estamos num caminho em que falar o que a Bíblia diz, ler o texto, esquece teologia, esquece análise, lê o texto, se isso vai ser ou não vai ser subversão. Deus manda que João escreva uma carta às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas existiram realmente, todos nós sabemos. Algumas delas têm apenas um monumento ou outro, mas algumas dessas igrejas, a gente tem lá a cidade inteira, como em Éfeso. E você caminha por ali, você vê as lojas, você vê as casas, você vê as ruas, você vê o anfiteatro, e você tem uma clara visão de como era o tempo em que essa carta foi escrita e entregue à igreja. A expectativa de João era que a carta fosse lida diante da igreja. E talvez alguém diga, mas essa carta era para aquela igreja. Mas o texto é uma revelação para todas as igrejas, e isso fica muito claro ao final de cada carta, porque ao final de cada carta, a frase final é sempre a mesma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, cada carta não era uma revelação para aquela igreja, cada carta era uma revelação para todas as igrejas, e isso nos alcança. O formato das 7 cartas era basicamente o mesmo: uma apresentação de Cristo dentro do contexto daquela igreja, depois elogios à igreja, naquilo que tinha para ser elogiada, e finalmente as críticas.
uma análise do que deveria melhorar na vida daquela igreja. A estrutura é basicamente essa, com poucas diferenças. Agora, o que acontece de interessante aqui é que João volta-se para ver quem fala com ele. E quando João se volta para ver quem fala com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, que representam as 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas, ele vê Jesus. Mas ele não vê Jesus ensanguentado. Ele não vê Jesus abatido, ele não vê Jesus crucificado, ele não vê Jesus de uma maneira enfraquecida. Ele não vê Jesus com Covid, não. Como que ele vê Jesus? Ele vê Jesus de uma maneira gloriosa. Ele vê Jesus de uma maneira forte, incisiva. E qual é a consequência disso? Quando nós lemos no versículo 17, no versículo 7, desculpa, nós lemos: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele revela nesse momento uma conexão do que ele está vivendo com o que ele já tem garantido a viver, a eternidade. João está nesse momento vendo do Senhor uma revelação, e ele entende a complexidade de sua vida, que não se limita ao momento presente. O problema da gente é que muitos de nós estamos vivendo os nossos ministérios, as nossas vidas, tão conectados com o momento presente, que a revelação ela fica distorcida, porque a gente não tem a visão do todo. Meus amados irmãos, no final dessa revelação, nós vamos encontrar João prostrado diante do Senhor. E se a gente encontrasse o Senhor Jesus de forma gloriosa, de forma poderosa, nós estaríamos vivendo uma vida mais prostrada. Porque eu creio que estamos vivendo um tempo de muitos homens valentes, mulheres valentes, que estão de pé pregando o Evangelho, mas que estamos tendo uma pouca conexão dos nossos joelhos ao chão. Será que é uma percepção muito pessimista? Ou será que é uma percepção realista e até otimista? Porque o início de uma mudança é a gente perceber o estado atual. Ninguém muda se não perceber como está. Meus queridos irmãos, nessa época as igrejas passavam por perseguições e passariam por perseguições ainda piores. O pior de todos foi o Nero, mas todos os imperadores perseguiam a igreja. Esse é um tempo em que a igreja não vive vida fácil. E hoje, se a gente ainda não se antenou, é bom se antenar, de que a vida da igreja não está fácil e vai piorar. Vai piorar para melhorar. Vai piorar para melhorar. Porque quando piora a realidade no entorno da igreja, a igreja descobre quem ela realmente é. E quando ela se posiciona, ela começa a experimentar o avivamento. Nós estamos no momento de saber quem é quem. Vamos separar os homens dos meninos. Vamos separar os crentes fiéis, os pastores fiéis, daqueles que se acostumaram com o trâmite religioso, com as benesses que também existem nesse trâmite religioso. O reconhecimento das pessoas, um convite para um almoço na casa daquela irmã que cozinha bem, uma homenagem no dia do pastor, um convite para ir para a casa de praia daquele irmão que tem lá em Santa Catarina, né?
Então, existem umas coisas boas também, e a gente se acomoda com as coisas boas. Queridos, esta carta é um alerta para que a igreja revise os seus conceitos. E quando você estuda as 7 cartas, é impressionante como é atual. Como o alerta do Apocalipse realmente é o alerta de hoje. Queridos, essas 7 cartas são atuais e nesta etapa que nós temos hoje, nós precisamos reestudar essas 7 cartas. E tentar entender o que era o alerta final. Porque quando fala de Apocalipse, todo mundo quer saber o que significava o cavalo, a carta, o selo. Tudo isso é maravilhoso. Mas nessas 7 cartas nós temos o motivo do Apocalipse. O Apocalipse depois foi destrinchado, olha, vai acontecer isso, isso e isso, tá bom. Mas a introdução é que está dizendo por que foi escrito para realinhar a igreja. O Apocalipse foi escrito para realinhar a nossa visão de igreja. Está dizendo, olha, é assim que é a igreja. Pensem assim, façam assim. Aí depois ele diz, ó, inclusive no final dos tempos, é bom realinhar, porque vai acontecer isso, isso e isso. E aí ele vai detalhando, mas não são os símbolos do Apocalipse a mensagem central do Apocalipse. A mensagem central é: prepare-se para o encontro com o noivo. Eu não sou um especialista em escatologia, mas a mensagem central do Apocalipse, essa eu tenho estudado. E essa realmente tem me feito tremer diante do Senhor. Queridos, a primeira carta é essa que a gente acabou de ler, a carta de Éfeso. Que cidade era essa? Era a principal cidade da Ásia. Uma cidade que tinha um templo que era considerado uma das maravilhas do mundo. Era o templo de Artemis e para os romanos era chamada de Diana. Nesse tempo também havia o culto ao imperador. E quem não cultuasse o imperador era perseguido a preço de prisão e até de morte. No fim do primeiro século, esse culto ao imperador foi estabelecido. E ai de quem não se curvasse. Queridos, hoje, ai de quem não se curvar diante de alguns líderes que o Brasil produziu. Ai de quem não concordar. Ai de quem falar contra certas lideranças políticas, certas lideranças da mídia que nós temos hoje. A perseguição pode não ser de prisão? Já é. De morte ainda não, mas vai ser. Porque pessoas doentes sendo aprisionadas poderão perder suas próprias vidas. Nós não estamos nem um pouco distante. O Apocalipse é o manual de vida de hoje, tá? E qual é a realidade da primeira carta? A primeira carta das 7 é dizendo o seguinte: ó, quero que vocês saibam como que eu, Deus, vejo a igreja. E como que Deus vê a igreja? Primeiro, a igreja de Cristo, ainda que com dificuldades, é a menina dos olhos de Deus. É uma boa notícia. Com todas as dificuldades que as nossas igrejas têm, ainda é a menina dos olhos de Deus. Deus está olhando para cada pastor aqui falando assim: ei, você está cuidando da menina dos meus olhos. Tem um monte de problema lá, tem um monte de dificuldade lá, está faltando algumas coisas lá, tem perseguição lá, tem traição lá, tem molecagem lá, tem crente que andou contigo um tempão e puxou seu tapete. Continua sendo a menina dos meus olhos. Não jogue fora essa igreja, nem despreze. É isso que a gente vê no versículo 1. Ele diz assim no versículo 1: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele tem a igreja na sua mão. Olha o que ele está dizendo: eu não perdi o controle. Talvez você esteja um pouco decepcionado de ver tanta coisa acontecendo no meio evangélico, talvez na sua própria igreja, mas Jesus está dizendo para você: ei, eu continuo no controle da tua vida, eu continuo no controle da tua igreja. Tem problema aí, mas eu estou aí. Tem luta aí, mas eu estou aí.
Nós não podemos perder esse olhar de paixão pela igreja. Nós não podemos perder a importância, o valor que o Senhor dá ao que a gente faz. Ele está dizendo, olha aqui, ó, daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. As 7 estrelas, as 7 igrejas estão na minha mão. Tinha problema beça, tá? Se você ler as 7 cartas aqui, tinha problema beça. Mas ele está falando, mesmo com problema, ela está na minha mão. Você já entendeu que você lidera algo que está na mão de Deus? Você já entendeu que com toda dificuldade, você está liderando algo que está na mão do Senhor? O Senhor continua à frente daquilo que você faz. Ah, meus irmãos, em Apocalipse 1:20, mostra que Jesus tinha na mão direita as 7 estrelas, em meio a 7 candeeiros. As estrelas são os anjos da igreja. A maioria dos estudiosos entende que são os líderes, os pastores da igreja. A igreja está nas mãos de Deus. Temos ameaças dos comunistas, temos ameaça dos imorais, dos adoradores das coisas diabólicas, é verdade, mas ninguém vencerá a igreja. Nós não vamos perder essa batalha. Nós não vamos perder, até porque nós já vimos o que aconteceu na Europa. Nós já vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, em muitos lugares dos Estados Unidos, igrejas lindas, grandes, que estão sendo agora vendidas, porque tem meia dúzia de velhinhos lá, não tem ninguém. Igreja metodista, presbiteriana, batista, pentecostal, de todo tipo. Nós já temos uma lição de por onde passaram, por isso nós estamos mais preparados, nós não estamos enganados. E de 2014 para cá, Deus foi tirando as travas dos nossos olhos. E nós começamos a perceber para onde caminha a ideologia desse mundo, para onde caminha o pensamento de família desse mundo, para onde caminha o pensamento sobre as crianças desse mundo, para onde caminham as ideologias que são contrárias aos princípios que a gente crê. Eu não estou falando de partido aqui, eu não estou falando de político aqui, eu não sou e nem serei filiado a partido. Eu estou falando do Cristo e da igreja de Cristo, do cabeça e do corpo. Meus amados irmãos, a igreja não vai perder. Pastor, por que você garante que não vai perder? Vou te falar por quê. Porque a igreja é a promotora da verdade. Não há nenhuma instituição para fazer isso no mundo. Se Deus tem o controle do mundo, o controle só pode se dar através da verdade. E a única instituição da verdade no mundo é a igreja. É a igreja. Nós não vamos resolver o problema do mundo sem outro caminho que não seja a igreja. Governo nenhum vai mudar a história, mas a igreja muda. Meus amados, houve um tempo que os crentes eram discriminados porque não fumavam. Os bobão aí, olha aí. Olha que bonito, a propaganda era do Hollywood ou do Marlboro, sei lá. O cara num cavalo, e ele com cigarrão. E a gente era bobo, porque a gente não fumava. Agora o governo gasta milhões para falar, não fuma não, hein? Não fuma não, que eu estou gastando muito dinheiro para curar o câncer de vocês aí. Sim ou não? Sim ou não? Eles riram da gente quando a gente fazia sexo só dentro do casamento. E agora, olha no que deu. Tudo bem que tem divórcio na igreja também, mas quanto divórcio nesse mundo, quanto filho para um lado e para o outro, quantas pessoas com 3 casamentos, filhos de cada casamento, e os casamentos hoje, os meus, os seus e os nossos, é uma loucura administrar isso tudo. Olha onde parou, com essa coisa desenfreada. Olha a explosão da pornografia, que é hoje um mal, mas um mal, pior que a cocaína. Pessoas que acordam pensando em pornografia, dormem pensando em pornografia. Pessoas que ficam 10 horas por dia na internet vendo pornografia. Suas
crenças mentais sendo totalmente diluídas, estragadas, suas sinapses neurais sendo completamente destruídas, deformadas. Pessoas entrando em depressão e morrendo, porque a pornografia vai levando a pessoa a um caminho de desespero pessoal. E a gente falando de sexo dentro do casamento. A gente era ridicularizado, porque no domingo, ao invés de ir para lá e para cá, a gente ia para a igreja e levava nossos filhos. Os que riram da gente estão buscando os deles nas penitenciárias. A gente falou que devia ler Bíblia na escola. Falaram que não devia. Só que agora estão querendo distribuir Bíblias nos presídios, porque notaram que os presos melhoram o seu comportamento quando leem Bíblia. Se tivesse dado na escola, não precisava dar dentro do presídio. Queridos, riram da gente quando a gente entregava dízimo. Mas hoje, a gente vive numa sociedade que gasta 3 mil reais na garrafa de vinho, só para ostentar diante de um amigo. Uma sociedade que paga 2 mil reais para passar uma noite com uma prostituta de luxo. Uma sociedade que consome cocaína e paga milhões de reais ao longo da vida para cheirar e acabar com tudo por dentro. Riram da gente porque a gente dava o dízimo, que tem prosperado no nosso caminho, porque quem é dizimista tem realmente muito mais chance de prosperar. Isso é óbvio. Mas eles, por diabo, deram muito mais do que 10%. Meus amados irmãos, nós somos promotores da verdade. O problema é que muita gente está negociando a verdade para poder encher a igreja. E quando você faz isso, você pode até encher, mas você não enche de discípulo, você enche de gente que está lá por um outro motivo. Com o tempo a conta vai chegar. As igrejas que não estão se posicionando sobre os princípios da palavra, contrários a essa ideologia que está sendo pregada no Brasil, que a mídia está batendo firme, principalmente ideologia de gênero, principalmente linguagem neutra, principalmente essa questão de liberação de drogas, de legalização de prostituição e tantas coisas ruins. A igreja que não está se posicionando para não ter polêmica com seus jovens, aguarde. Daqui a algum tempo você vai ter uma juventude que não vai ouvir mais a sua voz. Porque os que chegarem não serão doutrinados para viver a palavra, mas serão treinados para aceitar os princípios mundanos. A conta vai chegar. Meus amados irmãos, se a igreja é pura, o resto é responsabilidade de Deus. O resto Deus fará, porque Ele disse que Ele tem os candeeiros na sua mão. A sua igreja está na mão do Senhor. Segundo lugar, Deus está mais preocupado com nossas atitudes que nós mesmos. Como que Deus vê a igreja? Ele está mais preocupado com a atitude da gente do que a gente. Dá uma olhada no que diz o versículo 2. Diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Irmãos, essa igreja aqui é uma igreja que ela está conectada com atitudes, com obras, e Deus está dizendo: eu conheço, eu percebo, eu avalio, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fazem. O Senhor está dizendo: olha, não se avalie superficialmente, não se avalie pelo aplauso que você recebeu, como disse o pastor Davi, não se avalie pelo crescimento da igreja, não se avalie porque o louvor está bacana, não se avalie porque o ministério infantil está lindo, não se avalie porque a sua igreja está com uma estrutura bonita. Ei, cuidado, eu conheço as tuas obras. Você pode ser julgado pelo que você tem no seu exterior, mas eu sei qual é a realidade por trás daquilo que todo mundo vê.
Eu sei quem você é quando você não está pregando. Eu sei o que você pensa dos seus irmãos, dos outros pastores. Eu sei por que você vai num lugar. Se você vai por um objetivo pessoal, material, ou se você vai para ser instrumento da minha mão. Não se engane. Eu sei quem é você. Eu sei o que você está fazendo. E aqui ele usa 3 palavras. Ele usa a palavra coros, trabalho, que significa um trabalho de total abnegação, ou seja, você dá para o outro que nem você tem. Seria mais ou menos assim: você tem um carro velho, você está com dinheiro para comprar um carro novo, e você pensa, vou dar o carro velho para a obra missionária. Isso é amor. Abnegação, esse trabalho abnegado, significava você dar o carro velho, dar o carro novo e ficar com o velho. Ele fala, eu sei do coros, do trabalho árduo que vocês fazem, de um trabalho abnegado, de um trabalho de entrega abnegada, eu sei. E ele fala, eu sei da perseverança. Por quê? Porque nesse período aqui, Domiciano, o imperador, está perseguindo, o couro está comendo. E eles continuam na igreja trabalhando. A igreja de Éfeso é trabalhadora. E depois, ele vai citar mais à frente, a oposição que eles fazem ao mal. É uma igreja de posicionamento. Ele fala, olha, os que se dizem apóstolos não são, vocês estão colocando na prova. Vocês não dão mole não. Não é qualquer um que vem com conversinha, que vem com revelation, inspirada no seu ego, que vem com profeciazinha que ele gerou no seu próprio coração, que engana vocês não. Não é alguém que vem com uma postura mais escatológica, mas no fundo, está denegrindo o nome da igreja, está falando contra os princípios da igreja. Quantos que vêm aí com essa fama escatológica, e depois o cara fala mal do dízimo? Fala mal do dízimo, depois ele fala mal de pastor, fala que igreja não precisa ter templo, que não sei o que lá, ele não soma, ele prejudica, mas uma fama danada por aí. Meus amados irmãos, quantas vezes nós não estamos percebendo que Deus sabe a realidade do que a gente faz, cada trabalho, eu conheço você, eu sei que você faz. E essa igreja trabalhava. E a pergunta é, você tem dado o seu melhor? É tudo isso que você tem para oferecer à sua igreja mesmo? Eu estava falando com o pastor Lobo um tempo atrás, Lobo, a gente pode sair, pregar fora e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente entrega para a nossa igreja, no domingo, o nosso resto. O quanto você foca na igreja, o quanto você reinventa a igreja, o quanto você analisa o que os outros estão fazendo. Gente, eu tenho uma fórmula mágica de trabalho: copia e cola, depois transforma. Copia e cola, depois transforma. Se eu ver uma coisa boa aqui, eu copio, bonito mesmo, copio, mas copia assim, aquele copy-paste, né? Copia e cola, depois vou me adaptando, vou aprendendo, vou ajustando, vou transformando. Eu não tenho a mínima vaidade de achar que aquilo que você faz tão bem feito, que eu vou adaptar na minha igreja da melhor maneira no primeiro momento. Copia e cola, depois transforma, depois vai ajustando. É uma coisa boa. Você viu que deu resultado com as mulheres, deu resultado com os meninos? Não, fala, copia. Fala, irmão, copiei, hein? Copiei. Sem pena, sem vergonha. Gente, que coisa maravilhosa. Muitos líderes estão desistindo de inovar, desistindo de melhorar, desistindo de fazer uma coisa inédita. Pastor, estou há 20 anos na igreja, pastor. Minha igreja não cresce. Eu vi a igreja A crescendo, a B crescendo e tal. Querido, olha que história linda que você pode construir. Você fala que com 20 anos de ministério, você teve um ponto de inflexão. Você veio aqui nessa reunião do núcleo de pastores e tomou um posicionamento e resolveu ouvir pessoas, procurar mentores e de alguma maneira transformar teu ministério. Gente, quantas pessoas na mesma situação você vai empoderar? Quantas pessoas serão inspiradas se você fizer isso hoje aqui?
Pegar teus 20 anos e falar assim: olha, o que foi legal, obrigado Deus, mas o Senhor está com a igreja na tua mão, e eu quero que a tua mão agora se manifeste. Senhor, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Queridos, legal também que essa igreja, ela estava conectada com os homens, para saber quem eram os homens maus. Olha, sei que você não pode tolerar homens maus. Gente, tem muita gente ruim. E vai ter muita gente ruim vindo nas igrejas para pedir voto. Esse ano 2022 vai vir gente que vota coisa contra a igreja, que vota coisa contra o cristianismo, e vai vir aqui, pastor, gosto muito aqui da igreja, e vai vir aqui querendo que você ore por ele. Nós temos que pensar muito bem nisso. Eu não nego oração não, mas eu tenho que ter uma conversa muito clara com o cara antes de orar por ele. E eu não sei nem se ele vem para oração. Fala, irmão, olha só, você vota nisso, eu sou contra isso. Eu me lembro de uma oração que eu fiz lá, tinha 5 candidatos a vereador no mesmo dia. E eu falei assim: Senhor, se algum desses aqui quiser ser eleito e for para ser corrupto, é melhor que ele morra. Senhor, eu prefiro que morra do que seja eleito. Rapaz, foi um negócio esquisito. Deu um clima assim, pesado no culto. E realmente um cara morreu politicamente lá, depois dessa oração. Morreu. Aconteceu um negócio com ele que eu não posso falar, que senão vocês vão identificar. Mas aconteceu um negócio com ele terrível. Morreu politicamente, morreu. Fisicamente ele ainda está sustentado. Terceiro lugar, como Deus vê a igreja? Deus não avalia apenas as obras, mas a motivação das mesmas. Deus não está olhando só o que a sua igreja está fazendo, Ele está olhando o que você está fazendo. Ele quer que você faça, mas Ele está olhando o que está por detrás disso. Olha o versículo 4 que diz assim, ó. Versículo 4 diz: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Pastores, uma grande tentação que a gente faz, que a gente tem, é a gente fazer um ministério para os outros. É a gente provar para os outros o tempo inteiro que a gente é bom, que a gente faz bem feito, que a gente trabalha muito, que a gente está crescendo, que a gente avança, que a gente consegue administrar bem a igreja. E a gente pode encantar um monte de gente. Essa irmã pode me dar um abraço, esse irmão pode me dar um beijo, esse irmão pode me dar um elogio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não está preocupado só com o que a gente faz. Ele está preocupado com quem a gente é ao fazer. E isso é um negócio muito sério. Porque os labores dos Efésios ainda não tinham se diluído. Eles estavam fazendo muita coisa, conheçam as suas obras. Eles estavam trabalhando muito. Era uma questão de tempo esfriar. Eles ainda estavam no ativismo. Eles não tinham ainda se divorciado dos seus labores prodigiosos e da sua lealdade a Cristo, apesar da perseguição. Continuavam trabalhando no meio da perseguição. Continuavam. No entanto, os seus corações já tinham divorciado da devoção a Cristo. Estavam sendo leais à obra e não eram leais ao rei. Eram leais ao ativismo, não eram leais ao Senhor da glória. Ele falou: ó, tenho porém contra vocês, que vocês fazem um monte de coisa, mas não é movido pelo que deveria ser, o amor do início. Quantos cantores que iam nas nossas igrejas, pagava para ir? Por favor, deixa eu tocar aí. Mas eu estou sem dinheiro aqui, o evento aqui. Que isso, pastor? É para servir. E hoje, quando você liga para ele, se tiver 3 convites, ele vai no que vai pagar mais, sim ou não? Não tem gente que mudou? Sim ou não? E pastor também muda? Ou nós somos diferentes?
Será que a gente também não muda, não? Será que a gente não começa a ter alguns interesses? Será que as nossas vaidades também não afloram? E eu não estou dizendo que você é pecador e eu sou bonzinho, não. Eu estou falando da gente. Nós temos que estar o tempo inteiro com uma coisa que a minha mãe falava assim, desconfiômetro, Júnior. Desconfiômetro. Nós temos que desconfiar o tempo inteiro de quem nós somos diante de Deus. Senão, a gente começa a se saciar do sucesso e não se saciar da presença. A gente começa a viver pelo sucesso que as pessoas nos dão e não pelo sucesso de encontrar com Ele. A relação do homem com Cristo é como a relação de um homem e sua mulher. O divórcio acontece primeiro no coração, depois ele acontece de fato. Muitos de nós estamos nos divorciando do Senhor no nosso dia a dia, e depois é apenas uma consequência da gente perder o amor pelo ministério, da gente chutar o ministério, da gente perder a paz no ministério, e de coisas terríveis acontecerem. Uma pessoa muito rica, ela viu a Madre Teresa tirando lá os ferimentos de uma pessoa lá com lepra e tudo, e aquela pessoa rica virou para a Madre Teresa e falou assim, eu não faço isso por dinheiro nenhum desse mundo. E a Madre Teresa falou, nem eu. Por dinheiro não faço não. Nem eu. Por dinheiro não faço. Gente, a história de Jim Elliot foi morto entre os índios Aucas, no Equador. Depois, a mulher dele vai para lá para pregar para os mesmos índios. Traduz para a língua deles a Bíblia, parte da Bíblia. Depois, o filho do Jim Elliot é batizado por um homem que tinha participado do assassinato do pai. Eu te pergunto, tem explicação lógica isso? Zero. Agora eu te pergunto, não vive numa dimensão outra em relação a Cristo uma pessoa como essa? Eu pergunto, será que nós temos vivido essa dimensão? Nós estamos numa grande cidade, num grande centro, vivendo essa coisa toda, dessa correria toda, e talvez sendo desafiados a termos sucesso e realizações o tempo inteiro. Será que a gente consegue ter essa pureza? O Apocalipse é incrível. Ele quer que a igreja seja a igreja que o Senhor fundou. Meus amados irmãos, em quarto lugar, a igreja precisa redescobrir o que é arrependimento. Versículo 5 vai dizer assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe qual é o problema da nossa igreja hoje? Não existe mais arrependimento, irmãos. As pessoas não se arrependem mais. Uma moça era líder do ministério da minha igreja, viajou para os Estados Unidos com um namorado. Eu fui falar com ela, falei, minha filha, como é que você faz isso? Ah, pastor, não fiz nada não, hein? Mas como assim? Não, a gente viajou, mas não teve sexo não. Aham. Você viaja, fica no mesmo quarto com seu namorado, não sei quantos dias. Então, pastor, eu sei da minha vida que eu sou nova, não sei que eu sou madura, não sei o que lá. Aí foi tirada do ministério, saiu da nossa igreja, está perambulando, já passou por umas 4 igrejas. As pessoas não querem mais se arrepender. Você chega hoje para uma pessoa e fala para ela, olha, você não pode tratar sua mulher desse jeito não, então não se arrepende. Cara, você não pode falar palavrão não, você é um servo de Deus, você tem que ter uma boca que edifica. Acha normal, porque todo mundo fala palavrão hoje. Nós estamos, o crente hoje que fala essas coisas é quadrado, é conservador. Quando a gente começou a igreja lá na Barra da Tijuca, e eu
pregando, nunca joguei fora divorciado, nunca joguei fora drogado, não, a gente está aqui para colher, mas a gente fala, olha, o caminho é esse, para a pessoa não cair no pecado de novo. E falaram o quê? Ah, essa igreja não vinga aqui não. Era isso que era falado na Barra da Tijuca. Aí sempre alguém conta, né? Sempre alguém fala para alguém que não sabe que esse alguém te conhece. Comentário de pastores da Barra da Tijuca, pelo menos uns 2, foi assim. Eu pegava um ônibus e eu trazia com pessoas de uma comunidade pobre, e eles vinham para a igreja, e a igreja numa zona nobre, e vinha aquele ônibus lá da Tijuquinha. Teve pastor que comentou, o Josué fica enchendo o ônibus aí do pessoal lá da favela, para poder encher o culto. E a gente conhecida que fala essas porcarias. E não é gente que fala essas drogas, cara. Gente, pois aquele povo pobre é que deu a base de conexão da igreja. Aquele povo pobre é que deu a sustentação. Era o povo que limpava o chão comigo. Era o povo que ia para a cozinha fazer o macarrão com carne moída, para a gente fazer limpeza no novo local de culto. É aquele povo que estava lá dando sustentação de amor. Meus amados irmãos, a igreja precisa se arrepender. As pessoas não querem mais se arrepender. O cara fala uma coisa errada com o outro, aí você fala, irmão, pede perdão ao teu irmão. Ele vai lá, se eu te feri, se você achou que eu te magoei, sim ou não? Se você se sentiu assim, do que eu falei, o que é isso, gente? Não tem arrependimento. Queridos, eu estou pregando o sermão mais básico da minha vida aqui hoje. Apocalipse 2, é Deus falando assim, vamos viver o básico. Quando eu era moleque, meu pai pregava de manhã para a igreja, de noite sermão evangelístico. E aí meu pai, Josué Avalão de Oliveira, o original, né? Aqui é a cópia. O original, ele pregava e ele fazia um apelo evangelístico. E todo domingo a mensagem do púlpito à noite era: se arrependa. Quais são as músicas que a gente canta de arrependimento? Fala para mim uma. Quais são as músicas de arrependimento, de quebrantamento? Tinha uma música do Vencedores por Cristo: se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu irmão não demonstrei amor. Falava uma série de coisas, e ele falava no final assim: perdão, Senhor. A gente não canta mais perdão. A gente fala que ele é grandioso, que ele é tremendo, que ele é o Cordeiro, que ele é maravilhoso, que ele vai nos sustentar, que nós vamos prevalecer, que é bom estar com ele, que é bom ter intimidade, mas a gente não se arrepende, não tem como. E eu vou falar uma coisa para você, eu comecei falando da igreja, para falar agora para você, você tem que se arrepender. De quê? Não sei. Pergunta para Deus, pastor. Todos nós carregamos culpa. Eu trago culpa de coisas que eu não fiz, que deveria ter feito. Eu trago culpa de coisas que eu fiz que não deveria ter feito. Não estou falando de adultério não, irmão. Não estou falando de me drogar não. Não estou falando de nada disso não, porque eu nunca mexi com esse negócio não. Nunca adulterei não, nada disso não. Tá? Antes que você pense, sai daqui, pastor, já confessou. O pastor tem uma mente fértil às vezes, né? Deixa eu declarar aqui, eu me arrependo de coisas que eu não ensinei para os meus filhos que eu deveria ter ensinado, de momentos que eu não fiquei com a minha esposa que eu deveria ter ficado, de momentos que eu não botei o joelho no chão com a minha equipe que eu deveria ter me ajoelhado, de momentos que eu fui tão pragmático, eu sou assim, eu fiz um teste de personalidade, meu dominante é lá em cima, quase um nazista. Então,
você quer realizar, você quer fazer. Se alguém não quer fazer, você vai fazer por ele. Você vai lá, você sai do estratégico, vai lá no operacional. Tem gente aqui assim? Tem gente aqui assim? Não, aqui não, né? Quase não é assim, né? E você e tal, e aí você se mata. E quantas vezes a gente orou pouco, porque a gente trabalhou muito, sim ou não? Era para Deus, não era? Mas Deus não queria isso. O cara vai correr 100 metros numa Olimpíada. 100 metros. O cara treina há 4 anos. E em 9 segundos, 10 segundos, ele define a vida dele, se ele vai ganhar ou não a medalha. 4 anos de treino para 10 segundos de corrida. E a gente, às vezes, está correndo e não está se preparando, gente. De que você tem que se arrepender? Eu tenho. Eu já me arrependi diante de Deus. Você já fez uma lista de pessoas a pedir perdão? Eu sou pastor da igreja. Eu sou apóstolo. É você mesmo, apóstolozão. É você mesmo. Quantas pessoas você magoou? Quantas pessoas você não ouviu, devia ter ouvido? Te alertaram de uma coisa que você não estava vendo. E deu ruim porque você não ouviu. Em último lugar, se conseguirmos viver o primeiro amor, não há promessa que não se cumpra sobre a igreja. A última coisa que João diz no texto é, diante disso tudo, se você conseguir viver o primeiro amor, eu restauro tudo na sua vida. É o que diz o versículo 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O que ele está dizendo? Está dizendo, olha, ao que vencer. Mas se eu aceito Cristo, eu já não é suficiente para provar da árvore da vida? Não é isso que a gente prega? Aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você tem a vida eterna. Não é isso que a gente prega? Sim ou não? Mas o texto aqui está dizendo um negócio meio forte. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. E agora? Não basta só receber? Não é pela graça? Mas por que o vencedor? Vou te falar por quê. É porque no contexto que foi escrita a carta aqui, não se tem como ser cristão de verdade sem lutar contra uma perseguição veemente. Ou seja, o martírio é o caminho natural de alguém que ama Cristo. A renúncia, o risco, é o caminho natural do crente. Ao vencedor, ao que se dispõe a enfrentar essa luta, ao que se dispõe a enfrentar essa perseguição, ao que se dispõe a enfrentar essas perdas. A esse eu darei da árvore da vida. Tem muita gente achando que veio num culto de domingo, levantou a mão, veio aqui na frente, oraram por ele, entrou para uma célula da igreja, frequenta a igreja, está tudo resolvido. Não é bem assim. Uma pessoa transformada pelo Evangelho, ela é realmente evidência de transformação. E nós estamos pegando as pessoas e enganando as pessoas da igreja às vezes, porque nós estamos dando para ela uma sensação de que basta estar no meio da igreja para ser alguém vencedor, que vai comer da árvore da vida, do paraíso de Deus. E a Bíblia está dizendo, ao vencedor, ou seja, ele tem que ter uma vida vitoriosa. Senão não é evangelho, gente. Eu poderia falar tanta coisa para vocês aqui hoje, tantas estratégias, mas eu vim aqui para a gente resgatar a essência. Se nós não ensinarmos para as pessoas que evangelho é renúncia, se os caras não meterem a mão no arado, sem olhar para trás,
Eles não vão provar da árvore da vida. O cara está na igreja e continua vendo pornografia, está na igreja e continua mentindo, o cara está na igreja e continua andando com pessoas erradas, o cara está na igreja e continua bebendo, saindo com os amigos para beber, toma 3, 4, 5 garrafas de cerveja, e está lá, e ele está crente que ele está no reino. Não está. Ele não está preocupado com testemunho, não está preocupado com fé, não está preocupado com intimidade com Deus, ele não lê Bíblia, ele não ora. Eu vou para o trabalho escutando louvor todo dia, é o máximo que ele faz. Bota lá uma playlist lá bonitinha, e ele vai ouvindo para o trabalho, pronto, aí abençoa o meu dia. Ele acha que ele já fez a oração da vida dele, está tudo certo. Gente, nós temos que levantar o nível. O sarrafo é mais alto, gente, e nós somos aqueles que têm que crer que nós ainda estamos na mão do Senhor. Ele disse: as estrelas estão na minha mão, a igreja está na minha mão, a sua igreja está na minha mão, você está na minha mão. Com todo defeito da sua igreja, da sua vida, você está na minha mão. É só você se dispor, que eu vou derramar graça sobre a tua vida. Eu creio que Deus está trazendo até sofrimento e perseguição. A nossa igreja tem um processo lá. Tem um processo. Uma menina fez um acordo com o estelionatário que estava frequentando a igreja. E frequentava direitinho, tá? Não faltava culto, não. O estelionatário... Pensa no estelionatário fiel. Rapaz, ela chorava no culto. Tinha que ver. Estelionatário profissional. Frequentou anos a igreja. O cara abriu uma célula na casa dele. Na casa dele. Fez o curso, tal, frequentava uma célula, abriu uma célula na casa dele. E aí enganou essa menina, depois de anos na igreja, uma oferta ridícula, mas ela foi gananciosa. E aí ela alegou, sabe o quê? Que ela só confiou nele porque ele era líder de célula da igreja. E aí arrolou o nome da igreja no processo. E você sabe de uma coisa? Não tenho certeza se a gente vai ganhar na primeira instância, pelo que já foi feito pelo juiz até aqui. Ele bloqueou 700 mil reais da igreja, sem nem consultar a gente, num acordo entre as partes. Tivemos que suar para liberar o dinheiro. Só liberou o dinheiro porque nós fomos no desembargador acima dele. O desembargador falou: o que a igreja tem a ver com isso? E mandou liberar o dinheiro. Irmãos, olha que ponto que está. Não estão julgando mais pela lei, estão julgando pela ideologia. Mas nesse tempo de perseguição é que nós vamos ter uma igreja que vai orar, que vai clamar, que vai jejuar, que vai resgatar sua identidade, que vai falar de arrependimento, que vai chorar aos pés do Senhor e vai falar: eu me arrependo, Senhor. Não é pelo dinheiro, não é pela oferta, não é pelo status, não é pelo aplauso, é para simplesmente ter o direito de ser chamado teu filho. Que Deus te abençoe, que você resgate na tua igreja os valores básicos de um ministério cheio da presença e da glória de Deus. Deus abençoe. Amém. Falandrinho, ora por nós antes de você encerrar aí, ora por nós. Debaixo dessa palavra, debaixo dessas verdades que você falou. Vamos orar, pastores. Nós vamos ter, já encerrando com o tempo da nossa ceia aqui, mas eu quero que você ore por nós. Ore por esse tempo. Amém? Amém. Gente,
Quem está falando para vocês é alguém que está vendo o mesmo processo de arrependimento e de busca de uma essência. E eu sei que Deus vai recompensar a gente, não vai? Deus é bom demais, né? Um pouquinho que a gente faz em direção à santidade, ao arrependimento, e os milagres acontecem. Eu queria profetizar isso na tua vida. Deus vai fazer coisa magistral, incrível, inacreditável no teu ministério a partir de hoje. E começa com o teu coração agora, amém? Você recebe isso? Amém? Então, vamos orar? Já estão aqui os pastores diáconos. Oremos. Estenda a sua mão ao céu, dizendo: Senhor, eu estou te clamando, né? A tua mão para o céu significa: eu estou te buscando. Faz algo novo na minha vida. Santo Deus, aqui estão obreiros e obreiras aprovados pelo Senhor, com os nossos defeitos, dificuldades, mas a gente ainda está nas suas mãos. É o que a tua palavra nos revelou hoje. O Senhor tem uma paciência com a gente incrível, hein? Porque o Senhor não desiste, o Senhor não joga fora. A gente continua na tua mão, apesar das nossas fragilidades emocionais, espirituais, conceituais. Mas nesse momento, Deus, eu queria te pedir que o Senhor nos perdoe, que o arrependimento seja uma marca da nossa vida nesse momento, que a gente volte para a essência do primeiro amor, aquela coisa pura, daquela lágrima que corria e que a gente não conseguia nem controlar, daquele dia que a gente mais chorou diante do Senhor, sabe aquele dia que a gente falou assim: eu sou crente, aquele dia que a gente se sentiu no teu colo, sabe aquele dia que a gente viveu uma coisa apaixonada. Deus, nós queremos pedir que aquele dia seja a nossa realidade, seja a nossa constância. Deus, o Apocalipse está aí diante de nós. As palavras da igreja de Éfeso se aplicam para a gente, e nós estamos aqui dizendo: nós nos arrependemos, e nós queremos oferecer obras, mas nós queremos oferecer obras baseadas no amor, um amor infinito, um amor grandioso, um amor indescritível pelo Senhor. Senhor, abençoa essa igreja, a Igreja Alcance, pastor Marciano à frente, Deus, desse núcleo, pastor Luciano, toda a equipe pastoral. Obrigado, ó Deus, porque nos receberam nesse encontro, mas, Senhor, vai passando a tua mão sobre cada ministério aqui, cada pastor, cada filho de pastor, cada filha de pastor. Senhor, tu sabes que nós temos tantas coisas para te pedir. Deus, vem com a tua glória, renova a nossa aliança contigo, renova o nosso amor pelo Senhor, coloca, ó Deus, o teu poder na nossa vida, enche-nos com o teu espírito. Nós queremos ser crentes aprovados, antes de sermos ministros aprovados, e como ministros nós queremos gerar ministros, porque ministro gera ministro, ministros aprovados, que tenhamos igrejas puras, sólidas, santas. Essas palavras não morreram na Escritura, essas palavras não morreram no teu coração. Tu és um Deus santo, a ti queremos oferecer nossa santidade. É o melhor presente que a gente pode dar para o Senhor, uma vida santa. Ah, Deus, que o teu poder multiplique os resultados também na vida desses ministros, resultados financeiros, resultados, ó Deus, de projetos, resultados, ó Deus, de vidas salvas, de vidas batizadas, de células multiplicadas. Deus, queremos ver a tua glória. Aquilo que o diabo levou, ou que o traidor levou, não importa mais, porque o novo de Deus chegou. E é no nome de Jesus que nós profetizamos isso sobre todo o teu povo aqui. E nós recebemos isso sobre a nossa vida agora. Em o nome de Jesus. Amém e amém.